Mateus capítulo 28, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aí está bom, meus irmãos? Esse texto aqui é conhecido como a Grande Comissão, foi até o nome que eu dei ao meu sermão de hoje. Você imagina o seguinte: você está prestes a morrer, e você precisa proclamar as suas últimas palavras. Você sabe, normalmente as últimas palavras elas têm um peso maior, têm uma significância maior, porque depois ali você já não vai mais fazer parte daquele mundo. E Jesus, então, as suas últimas palavras são essas daqui. Toda autoridade me foi dada, ide por toda a terra e fazei discípulos, ensinando, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pastor, o senhor está dizendo que o restante do evangelho de Mateus não é importante? É claro que não. Mas que as últimas palavras têm um teor que nos fazem olhar para ela com uma percepção maior, com uma maior atenção. Isso é verdade. Eu sei que alguns, talvez influenciados por conta de liderança secular, dizem assim: olha, a nossa igreja tem a seguinte visão. E cada uma tem um estilo. Como algumas empresas, dependendo da empresa que você trabalha, você sabe, tem lá a visão da empresa. Fazer isso, fazer aquilo outro, não ter acidente, e progredir a cada dia mais, e por aí vai. Eu, pelo menos, vim de uma igreja que eu tinha que decorar a visão dela. E eu sabia inteirinho, tinha um banner assim, ó. Nossa, encarga, não vou falar, senão você vai saber qual igreja que é, né? Mas eles dizem assim: olha, né, nós temos uma visão, e a visão passa isso: missão, organização, os valores, aquilo que a empresa ou que a igreja enxerga. Na nossa igreja, na Igreja Resgatar, você não vai ver esse tipo de coisa. Você não vai ver eu chegando para vocês dizendo o seguinte: olha, irmãos, a visão da nossa igreja é a seguinte. Sabe por quê? Porque eu não fui chamado para ter visão. Eu não fui chamado para descobrir alguma coisa. Eu sou apenas um pedreiro que estou seguindo a planta dos engenheiros. E quem foram os engenheiros? Os apóstolos de Jesus Cristo, os profetas. Eu não estou aqui para ter ideias. É por esse motivo que você não vai ver na nossa igreja esse tipo de coisa. Porque não fomos chamados para ter visão ou para dar uma missão. Alô? Alô? Deixa eu pegar outro aqui, calma aí. Irmãos, vocês veem que está parando, vocês me avisam. Nós não fomos chamados então para ter uma visão, nem para passar uma missão para vocês. Jesus Cristo teve a visão. Ele passou essa visão aos apóstolos. E nós, como servos obedientes, qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer líder de igreja, ele não está ali para pôr as ideias dele em prática, mas apenas repassar de forma literal e na íntegra aquilo que Jesus e os apóstolos deixaram escritos para nós. Apenas isso. A igreja tem apenas uma missão: a missão de evangelizar e a missão de ensinar. Pastor, ensino não é obrigação dos pais? Também. Mas a igreja também passa por isso. Nós estamos aqui para evangelizar e para ensinar os valores cristãos, valores morais, valores de casamento, valores de vida conjugal, valores de como nós criamos os nossos filhos, porque a Escritura ensina. Olha o que a Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela nos ensina de todas as formas possíveis. A missão da igreja não é, como muitos pensam, de promover entretenimento. Eu sei que hoje em dia vivemos na era do entretenimento, que parece que o pastor ele tem que ser aquele guru, que fica pensando lá: o que eu posso fazer agora para motivar o povo? Campanha disso, daquilo ali. Acabou a campanha e mete uma outra, e vai para outra, e vai para outra. E fica o tempo todo girando em cima disso. Mas tem alguns que são piores ainda, tem alguns que querem promover entretenimento. Que convenhamos, tempo atrás uma moça me perguntou: pastor, o que vocês fazem para atrair os jovens? Que isso aí é o que normalmente as pessoas ficam pensando: o que jovem gosta? E se eu, pastor, pintar o cabelo de loiro, dar uma descolorida, será que fica legal? E se eu fizer uma tatuagem? Salmo 91 no braço. Os jovens vão pirar, hein? Eles ficam pensando nesses tipos de entretenimento para atrair o povo. Festas e mais festas. Balada gospel, já viu, né? Carnaval gospel. Pastor, o senhor é contra a festa? De forma alguma. Totalmente a favor. Jesus era festeiro, o primeiro milagre que ele fez foi na festa de casamento. Não temos problemas com festa.
E se você fizer festa e não me convidar, eu fico chateado, viu? E se eu descobrir, eu vou sem você me convidar. Então, fez festa, convida. Esse dia mesmo eu estava na casa de um irmão, estávamos tendo uma comunhão lá, churrasco de Deus. E depois que acabou assim, os irmãos, eu vi que eles estavam cochichando, falando alguma coisa. Falei, nossa, mas que jogar baralho que o pastor está aqui. Eles queriam esconder de mim jogar baralho. Falei, irmãos, o que vocês estão fazendo aí? É baralho? Vocês estão jogando? É? Vocês jogam baralho? Os irmãos, não, pastor, não. Não? Então traz lá que eu jogo. Truco aqui, é nós aqui. Os irmãos deram risada demais. Falei, nada contra. Falei, ganhei de montão ainda. Nada contra festejar. Nada contra o crente curtir a vida também. Só que tem pessoas que a igreja gira em torno dessas coisas. E a palavra acaba ficando esquecida. E esquecem do principal. Que só Jesus tem palavras de vida eterna. Daí na igreja tem tudo. Tem o clube dos jovens. Tem o coral das irmãs. Tem não sei quem que profetiza. Tem das crianças. Tem dos que andam de skate. Tem do que faz isso, que faz aquilo. A palavra nada. Se esquecem do principal. Igreja é casa de oração e não casa de diversão. Como eu falei, nada contra se divertir, meus irmãos. Nada contra. Contando que, em primeiro lugar, seja casa de oração, lugar para se buscar a Deus e não entretenimento religioso. Que, infelizmente, é o que nós vimos muito hoje. A missão da igreja não é nem, em primeiro lugar, a questão social. Pastor, o senhor está dizendo que nós não temos obras sociais? É óbvio que temos. Os pequenos grupos funcionam dessa forma. Quantas vezes, irmãos, lá, um ajuda o outro, leva cesta básica para um, roupa para o outro, e vai se ajudando. É uma forma social da igreja, trabalhar. Todavia, isso ainda não é o primordial. A igreja faz? É claro que faz. Faz de forma direta. Quando alguém precisa, nós temos condição, ajudamos. E muitas vezes os irmãos aqui colocam do bolso deles, e eu coloco do meu bolso. Não tem problema não. Mas a igreja faz muito mais, talvez de forma indireta. Como assim, pastor? A igreja faz de forma indireta a questão social. Imagine o seguinte, se nós de fato seguimos o que a Bíblia diz, que é pregar o evangelho de forma correta, que é sermos sinceros para com a interpretação da Bíblia, e pregarmos o evangelho do arrependimento, as boas novas da salvação, e não ficarmos pensando em ludibriar as pessoas, em fazer carinho no ego das pessoas, e de fato pregarmos a palavra do jeito que tem que ser pregada, você pode ter certeza, vidas e mais vidas serão transformadas a cada dia. Porque quando o evangelho de fato é pregado, só há um resultado. Vidas sendo salvas e pessoas sendo transformadas. Olha o tamanho da obra social que a igreja faz. Você vê, a cada dia que tem carnaval aí, cada ano que tem carnaval, gasta dinheiro com escola de samba, dinheiro com bebida, famílias são destruídas, prostituição, doenças, o pessoal quebra tudo. Você percebeu que o prejuízo, falando para o governo, que o carnaval dá? Daí está lá. Nós pregamos a palavra. E você vem. E talvez você é igual eu era. Não vi o dia de chegar a banda mole. Sabe o que é a banda mole, né? Os homens vestidinhos de mulher lá. Pastor, seus podres vindo à tona. Rapaz, não fala isso. Tava lá, bebe, vomita e rola em cima do vômito, daquela baderna toda. Fuma, bebe, trai, faz um monte de coisa. Daí você vem para a igreja. Ouve a pregação, e então o Espírito Santo toca a sua vida, e você decide deixar aquela vida de lado e buscar o que é correto. Você percebeu que prejuízo financeiro que você não vai dar para o governo? Você percebeu o tanto de pessoas ao seu redor que você vai fazer bem? Para a sua família você vai fazer bem? Para a sua saúde? Quem fumava, bebia, sabe como que é. Eu não sei quanto custa uma carteira de cigarro hoje em dia, custa uns R$5 mais ou menos ou não? Os irmãos têm noção quanto que é? Você imagina uma pessoa que gasta R$5 por dia para acabar com a sua saúde. Ou que bebe para acabar com a sua saúde. E a pessoa se converte e não faz mais essas coisas. Você acha que isso não é um benefício social que a igreja faz através da pregação? Quantas crianças são beneficiadas por pais que talvez estavam separados ou que estavam a ponto de separar, mas de repente ouvem a pregação do evangelho, entende que o casamento é um, até que a morte os separe, entende a importância de obedecer à Escritura, e não se separam e acabam criando os filhos na disciplina do Senhor. Uma vez eu vi uma pesquisa dizendo que cerca de 90% das crianças que não trabalham em escola são filhos de pais divorciados. É óbvio, não são todos, mas a maioria às vezes tem um trauma. Você imagina um garotinho, sai de casa para ir para a escola, depois volta, oi mãe, cadê o pai? Pai foi para onde? Não sei nem se volta.
Então olha para você ver como que a igreja traz benefícios. A missão da igreja, portanto, é pregar a palavra de Deus. Essa é a missão primordial. E alguns princípios aqui dessa história, então. Primeiro princípio dessa história. Jesus tem toda a autoridade. Você pode repetir isso comigo? Jesus tem toda a autoridade. Versículo 18, olha o que diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esses dias eu vi um irmão colocou alguma coisa no Facebook mais ou menos parecido com isso, Isaac Newton dizendo: Jesus governa tudo, o choro é livre, acha o que você quiser achar. E é verdade que as pessoas ficam fazendo conspirações por aqui, por lá e tal, mas é o que a Escritura diz: o mundo é governado por Cristo de maneira absoluta. Salmo 22, verso 28 diz assim: pois o Senhor é o reino, Ele é que governa as nações, todas elas. Eu sei que talvez você se lembre, alguns capítulos anteriores, que Pilatos chega diante de Jesus e as pessoas acusando Jesus. Ele diz: você não responde nada? Não vês que eu tenho autoridade para te soltar ou para te matar? Ele acha que ele tem autoridade. Não tinha nada. O que Jesus disse para ele? Não, nenhuma autoridade foi dada para você se Deus não tivesse dado. E é exatamente assim. Até os governos seculares, até os governos ímpios, até aquele seu patrão carne de pescoço, talvez você não aguenta mais ver ele. Toda autoridade, diz a Escritura, foi dada por Deus. Eu não estou dizendo que toda autoridade é divina. Não, claro que não. Mas o cargo de autoridade, sim, sempre foi. E Jesus, mesmo no seu tempo de humilhação, quando ele viveu aqui na terra, ele sempre exerceu autoridade. Qual demônio ficava perto dele? Qual enfermidade ele não pôde curar? Qual? Nenhuma. Até morto ele ressuscitou, transformou a água em vinho, multiplicou pães, curou a lepra. Aleluia. Curou a lepra, que era uma doença que não tinha cura naquela época. Era como se fosse a AIDS, lá dos anos 60, dos anos 70. Agora, se quando ele estava limitado no corpo humano, físico, ele tinha todo o poder, quanto mais agora que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, verso 5. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Se antes ele já tinha toda a autoridade, quanto mais agora. Não só a igreja está debaixo do governo de Jesus Cristo, mas todas as nações, é o que diz a Escritura. E então, depois que Jesus Cristo disse que toda a autoridade foi dada a ele, ele então nos dá uma missão, que é a missão do id, do saia de onde você está e leve o evangelho a toda criatura. E a nossa missão é baseada aqui na autoridade de Jesus Cristo e na obediência ao seu mandamento. Esse é o segundo princípio. O segundo princípio é a evangelização, uma missão de todos. Jesus aqui é bem claro: ide, fazei discípulos, batizando. Eu sei que quando nós falamos a respeito de evangelização, talvez já venha à sua mente aqueles cargos eclesiásticos, né? O fulano é evangelista. Evangelista, o que subentende, é aquele que leva o evangelho. Missionário, o que é missionário? É aquele que faz missões, que leva o evangelho. Uma vez uma moça veio perguntar para mim: pastor, eu vou poder fazer missão na sua igreja? Eu falei: vai, claro que vai. Para onde que eu vou? Pode começar na rua da sua casa, né? Olha o tanto de gente aí. É que ir para a África já. Eu falei: nem eu fui lá. Eu já queria chegar viajando. Eu falei: irmã, você está viajando de fato, né? Não é por aí que funcionam as coisas, não. Mas talvez venha à sua mente isso daí. Olha, evangelista é o cargo que algumas pessoas apenas têm que cumprir. Não, claro que não. Quando a Bíblia fala de evangelismo, não está falando apenas aqueles folhetins que talvez você recebeu um dia ou que você já distribuiu. Nada contra, também é um método de se evangelizar. Mas não apenas isso. Sabe como que nós evangelizamos, segundo a Escritura? Nós evangelizamos principalmente através do exemplo, através da nossa vida. Olha o que Paulo diz: que nós somos cartas abertas para as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, as pessoas batem o olho em você e conseguem tirar um raio-x, conseguem ler você. Daí está lá: você não falta um culto, você é fiel. Pastor, nem quando chove eu falto. Mas talvez lá no seu serviço, talvez no meio da sua família, você tenha um procedimento não adequado com a Escritura. O que adianta você chamar uma pessoa para servir o Deus que você serve, sendo que você consegue ser igual a ela, sem ter Deus? Não adianta. Então, a melhor maneira que nós temos de evangelizar
É através do exemplo. E evangelizar não é ficar parado. Por isso que Jesus aqui ele deu uma ordem, ide, ide. É um mandamento. É uma ordenança. E evangelizar não é ficar parado. Esse ide não é apenas para os apóstolos. Não é apenas para pastores, para líderes de pequeno grupo, mas é uma missão para todo aquele que se diz filho de Deus. Todos nós temos esse encargo. Quantos aqui creem que de fato foram escolhidos por Deus? Levantam a mão. Amém? Tem dúvida não, né, irmãos? Tá? Senhor! Se você crê que Deus escolheu você, que você foi eleito por Ele, olha o que diz a Escritura, 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Dessa parte, amém, todo mundo gosta. Mas com qual finalidade? A fim de proclamardes as virtudes daquele que te tirou das trevas e vos chamou para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão. Não apenas minha como pastor, mas de todos nós que aqui estamos. Romanos 10, 14. Olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E olha o que Paulo diz. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão bons e quão suaves são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Que coisa! Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se ainda não ouviram? Em Atos capítulo 8, verso 4, diz que os discípulos foram dispersos pregando a palavra de Deus por todas as regiões. Talvez você pense assim, né? Eles estavam pregando, ou seja, eles reuniam uma turminha lá, colocavam ali um púlpito mais ou menos parecido com esse, davam o microfone para alguém, e ele então pregava, e as pessoas sentadas. Não. Pregar ali significa tagarelar. Ou seja, e os discípulos foram dispersos tagarelando a palavra de Deus. Sabe o que é o mais interessante? Os apóstolos ficaram todos em Jerusalém. Nenhum deles saiu. E olha como que a igreja cresceu. Talvez seja para dar uma quebradinha nos apóstolos, né? Para eles não ficarem arrogantes, né? Senão eles falariam, Senhor, olha, também com 12 apóstolos desse daqui, quem que pode vencer a igreja? Não. Sabe quem que saiu tagarelando a palavra? Donas de casa como você, minha irmã. Trabalhadores comuns como eu e você, meu irmão. Esses trabalhadores, essas pessoas, essas donas Maria, sabe, do coquinho na cabeça, que saiam até no pé, foram elas que saíram falando a palavra de Deus, e diz a Escritura que todo o império, toda aquela região ouviu a mensagem do cristianismo, porque pessoas comuns como nós se dispuseram a cumprir a missão do ID. Convenhamos, você está aqui por quê? É bem provável que um dia alguém foi até você. Não sei quem. Alguém foi. Se não foi alguém, talvez foi através de um rádio, de um folhetim, de um CD. Mas dificilmente você vai ver pessoas que estavam passando na rua da igreja e de repente viram uma porta aberta e decidiram, eu vou me converter. Você conhece alguém assim? Eu não conheço ninguém. Mas talvez alguém convidou você. Vamos à igreja. Vamos lá e sua vida vai ser mudada. E talvez você nem lembre quem é. Ou talvez você se lembre, assim como eu foi minha esposa. Muito tempo, dizendo, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, não queria saber de nada. Mas olha, se ela tivesse desistido, vai saber Deus onde estaria nesse momento. Do mesmo jeito que pessoas foram até você, nós também precisamos entender que precisamos ir até os outros. E até os nossos parentes, irmãos, amigos, cônjuge. Pastor, mas como que eu vou falar de Deus para os outros, sendo que eu não sei nada de Bíblia? Essa é a primeira desculpa que as pessoas dão, né? Não, isso aí é coisa para teólogo. Não? O Robson estava me dizendo uma vez que o pastor falou para ele lá. Ele estava escrito lá YHWH. E perguntou para o pessoal lá, o que é isso aqui? Acho que é inglês, pergunta para o Robson lá. Daí talvez você pense, tem que ser um teólogo para saber um negócio desse, para falar de Deus para os outros. Mas você sabia que não precisa? Quantos aqui tiveram a vida de fato transformada por Deus depois que conheceram a Cristo? Amém? Isso é o suficiente. Lembra aquele cego de João 9? Qual que era a teologia que aquele cego usava? Abra sua Bíblia comigo lá no livro dos profetas, profeta Isaías, capítulo 55, era isso? Olha o testemunho dele. Jesus vem, faz um lodo, dá uma cuspidinha no chão, faz um lodo e plec no olho dele. Maravilha, hein? Esse Jesus é maravilhoso. Vai lá e lava. O rapaz vai, lava, volta. Não estou enxergando muito bem ainda não. Volta, lava, vai de novo. E o rapaz enxerga. Nem viu quem era Jesus. E sabe qual era o evangelismo dele? Ele dizia assim, olha, quem era aquele homem eu não sei.
De uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Que é uma teologia melhor do que essa? Você falar para as pessoas, olha, eu posso não saber muito de Bíblia, mas uma coisa eu sei, eu era cego, eu era adúltero, eu era um drogado, eu era um viciado, eu era um imoral. E agora Jesus mudou a minha vida. Ora, que melhor coisa do que isso? Eu dei exemplo para os irmãos que semana passada, estava ouvindo uns podres do Edivaldo essa semana lá, o irmão falando para mim, pastor, você não tem noção com o que o Edivaldo bebia. Uma vez eu fui cumprimentar ele, queria bater em mim. Aí, agora eu estou falando aqui, Edivaldo. Mas olha que interessante. Uma pessoa dessa não precisa ser um teólogo, não, ser um exegeta, saber hermenêutica, exegese, não. É só a pessoa olhar para ele, rapaz, eu lembro desse cara trançando as pernas, caindo para a rua. E olha agora como que ele está. E a mesma coisa em relação a mim e a sua vida. Você precisa levar a palavra de Deus para as pessoas que estão lá onde você está. Igrejas mortas não evangelizam? Ou será que é porque não evangelizam é que morreram? Quando a igreja perde esse princípio, a igreja perde o vigor. Ora, porque se a igreja não quer crescer, o que normalmente vai acontecer com ela? Vai começar a diminuir. Se nós não queremos crescer, se nós não queremos levar o evangelho para as pessoas, para que pessoas se convertam, achamos que está bom do jeito que está. Ora, o que vai acontecer com a gente? Pastor, está bom, 50 pessoas está ótimo. Pessoas morrem. E se a gente não evangeliza, vai acabando todo mundo. Perdem o vigor. E é isso que você devemos fazer. A missão nossa é ide e fazei discípulos. Não é ide e tentai, mas é ide e fazei. Levar a mensagem do arrependimento, a mensagem do evangelho. Pastor, eu não tenho muita habilidade com as palavras, não tem problema. Mas eu tenho certeza que você sabe convidar a pessoa pelo menos para vir ao culto da mudança, a um dos nossos cultos, a frequentar um dos nossos pequenos grupos. Isso é o essencial. Devemos levar a mensagem do perdão a todos. Devemos levar a mensagem que não importa o como esteja a vida das pessoas, que em Cristo Jesus há redenção, a remissão dos pecados, a transformação, a mudança. E é isso que nós devemos fazer. E a Bíblia é enfática: fazei discípulos de todas as nações. Eu também aprendi muito isso, né? Olha, o que é discípulo? Pelo menos de onde que eu vim era assim: o fulano é meu discípulo. Ou seja, ele se parece comigo, mas é o seguinte, o Robson é meu discípulo. O que eu tenho? Não tem nada. Daí você pergunta, mas por que ele é seu discípulo, pastor? Está lá, torce para o Corinthians também, né, Robson? Torce para o Corinthians, a partir de agora ele torce. Torce para o Corinthians, treina jiu-jitsu com o pastor. Toca no louvor com o pastor, é igualzinho o pastor. Daí a Flávia lá, pastor, até faz piada sem graça, igual o senhor aqui em casa. Daí as pessoas pensam que discípulo é isso daí, se parecer fisicamente. Irmão, Deus me livre, outro igual eu, talvez um você já não aguenta. Imagina dois. Mas nós fomos chamados para fazer discípulos de Cristo. Olha o que Paulo diz: sede meus imitadores. É para quê? Pregar igual prego? Não, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E assim que também nós devemos agir na igreja de Deus. Nós não estamos aqui apenas para fazer convertidos, mas discípulos, pessoas verdadeiramente cristãs. Cristão, embora esteja no aumentativo, significa pequeno Cristo. Você pode olhar, dependendo da criancinha que você vê, você não precisa nem perguntar quem que é o pai. Você olha, nossa, aquele ali é filho do pastor, hein? Ou você vê o Davi passando aqui, é a lata do Robson. O jeitinho que anda, né? Tudo assim, ó. Porque é alguém como o pai, só que menor. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser pequenos cristos. Ou seja, que as pessoas possam olhar em nós e ver em nós a Jesus Cristo. E eu pergunto para você, as pessoas olham para você, elas têm essa percepção? Elas veem em você alguém que se parece com Cristo? Ou talvez alguém que se parece com o artista da novela das 9? Alguém que se parece com Justin Bieber? Com quem você se parece? Nós somos chamados para parecer com Cristo e fazer discípulos de todas as nações. E diz aqui, batizando. Deixa bem claro, né? Nós também vamos ser o batismo mês que vem. Batismo não é uma sugestão, batismo é uma ordenança. E diz a Bíblia que todo aquele que de fato crê em Jesus Cristo deve ser batizado. Não que o ato externo em si do batismo, como diz Marcos 16, aquele que crer e for batizado será salvo. Pastor, mas e se a pessoa morrer antes de batizar? Não que o ato em si do batismo salve a pessoa, ele é importantíssimo. Mas se dizer que tem que batizar de qualquer jeito, vamos dizer que aquele ladrão na cruz foi para o inferno.
E você lembra o que ele disse? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo. Não teve tempo de batizar, não. Mas era alguém que tinha se arrependido de verdade. O batismo, ele é um ato externo que mostra uma transformação interna em nós. Agora, se você não é transformado por dentro e passou pelas águas, meu irmão, só tomou um banho gelado. Não adiantou nada. Não é o ato do batismo que vai trazer algum benefício espiritual para você. Mas sim, nós cumprimos a ordenança de Cristo. A lição prática que nós aprendemos em relação ao batismo é o seguinte: a lição prática e clara é a necessidade de uma confissão pública de fé em Cristo. Isso sim é importantíssimo. Uma confissão pública de fé em Cristo. Não basta você apenas dizer que você é crente lá na sua casa, não. Não basta apenas você dizer que você é crente para algumas pessoas. Uma das formas que a Bíblia diz que nós provamos que de fato somos cristãos, externamente, é através desse rito chamado batismo. Olha o que diz Marcos, capítulo 8, verso 38. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Daí você diz que você é crente, mas não quer batizar. Por quê? O que as pessoas vão pensar de mim? É mesmo. Se eu fosse você, eu pensaria assim, o que Cristo vai pensar de você? Tem vergonha de mostrar para os outros que você quer batizar? Pode ter certeza. Quando Jesus voltar, vai se envergonhar de você também. É o que a Escritura ordena para mim e para você. O rito do batismo em si, como eu disse, não faz uma pessoa nascida de Deus, mas o que vale é a conversão interior. Todavia, é um sinal externo de que, de fato, nós nos arrependemos dos nossos pecados. É como a aliança, né? A aliança é apenas um sinal externo. Se eu tirar essa aliança, não significa que a partir do momento que eu tirei que eu não amo mais a minha esposa. Porque o compromisso que eu tenho com ela, principalmente, está aqui no coração. Isso aqui é apenas um símbolo. É importante na nossa sociedade? Claro que é. Tem na Bíblia, pastor? Anel assim não tem. Mas é algo extremamente importante para que as pessoas vejam que nós temos um compromisso com alguém já. Quem se submete ao batismo e faz com sinceridade, na verdade está proclamando o rompimento com o mundo e a vontade de fazer o que é correto dali por diante. Eu não estou dizendo que a pessoa não vai mais errar. Claro que não. Mas que ela pelo menos já tem aquele senso de, olha, eu preciso fazer o que é reto. E aqui também diz que nós devemos ensinar a guardar os mandamentos de Jesus. Como assim, pastor? Ensinar a guardar. Convenhamos, é inútil. Um cristianismo apenas de aparência. Você vem para o culto com uma roupinha de ver Deus, você tem um linguajar do povo de Deus, fala lá o seu evangeliquez, você está no meio do povo de Deus, tem nome, tem aparência, tem roupa, mas se você não é obediente, se você não guarda os mandamentos, meu irmão, o que adianta? A Bíblia diz que nós devemos aprender a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É o que Cristo diz. E eu venho lembrar vocês, Jesus Cristo ordenou muita coisa. Olha para o Sermão do Monte, olha para os mandamentos, para as parábolas, discursos, ensinamentos. Olha o mandamento de Jesus. Amem uns aos outros. O amor tem que ser paciente. E é isso que nós devemos fazer. Ser humildes. Tomar a nossa cruz, orar, confiar em Deus, perdoar. São os mandamentos que nós devemos aprender a guardar a cada dia. Verdadeiros cristãos obedecem de forma prática a Escritura. Não apenas de forma teórica. Porque uma coisa é você ter um baita de um conhecimento intelectual da Bíblia. Eu conheço pessoas assim. Sabe tudo de Bíblia, aparentemente. Só que você olha, a vida que leva é totalmente diferente daquilo que diz que sabe. E o que adianta? Não adianta nada. Não adianta coisa nenhuma. Eu não estou dizendo que nós seremos perfeitos, claro que não. Até quem é crente verdadeiro cai, até quem é crente verdadeiro peca. A diferença é o seguinte, uma coisa é você cair de forma acidental. Estava passando, não viu o buraco e plá, caiu. Acidente. Viu o buraco, se joga dentro. Burrice. O cristão não faz esse tipo de coisa. Como que é a sua conduta diária, meu irmão e minha irmã? Eu não estou dizendo aqui não, no ambiente de culto. Como que é a sua conduta no seu serviço? Como que é a sua conduta, você que estuda ainda na escola? Como que é a sua conduta perto de amigos que talvez não sejam cristãos? Você consegue ter paz? Se Deus voltar no momento que você está numa conversa talvez não muito boa, que você consegue ter paz, que você de fato é filho de Deus? Uma vez perguntaram para John Wesley o seguinte, o que você gostaria de fazer quando Cristo voltar?
Sabe o que ele disse? Olha, eu gostaria de fazer o que eu faço todos os dias. Porque para quem é um cristão genuíno, e não fica temendo, olha, vou fazer isso aqui mais meio escondidinho, tomara que Jesus Cristo não volte agora. Falei para os irmãos, né, uma vez conversar com uma moça, ela falou que ela já estava indo à igreja, e ela orava toda vez, Senhor, por favor, não volta no final de semana, volta de segunda a sexta. Eu, mas por que, irmã? Ela falou, não, no final de semana é o dia que eu perco a cabeça mesmo, vou para o baile, bebo, faço isso, faço aquilo. Nós temos que ter essa conduta de John Wesley, estar fazendo o que nós fazemos todos os dias. Pedro disse que nós devemos viver em santo procedimento, porque não sabemos a hora da volta de Jesus. A prova do novo nascimento não é apenas frequentar um lugar do culto, um lugar de culto, mas viver em obediência aos mandamentos. Porque, meu irmão, você apenas dizer que você conhece a Bíblia, você apenas dizer que você tem fé, e você não mostrar isso de forma prática, não adianta nada. Tiago diz, olha, você diz que tem fé, e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Que ele está dizendo o seguinte, olha, você diz que tem fé, mas o seu procedimento é totalmente errado, totalmente diferente daquilo que você diz que você acredita. Agora eu, com o meu procedimento, com as minhas obras, com aquilo que eu faço, eu vou mostrar para você que de fato eu creio. E terceiro e último para encerrar, o grande conforto. O Evangelho significa boas novas. E convenhamos, não poderia terminar de forma mais consoladora do que essas palavras, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei quanto a você, mas me enche de alegria saber que o meu Deus vai estar comigo para todo sempre. Mesmo em um mundo onde às vezes pessoas nos abandonam. Sabia disso? Não é novidade. Pessoas nos deixam. Pessoas nos traem. Ou ainda que não façam essas coisas, verdadeiros amigos e até parentes mudam, vão para outra cidade, vão para outro lugar. Eu queria dizer que não, mas quantos maridos às vezes abandonam esposas? Esposas abandonam maridos, filhos abandonam a pais e pais também abandonam a filhos. Pessoas importantes às vezes nos deixam. Mas sabe qual é a boa nova do Evangelho? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, você nunca vai chegar um dia apenas da sua vida que você vai dizer, estou sozinho, estou sem ninguém. Se você é filho de Deus, meu irmão e minha irmã, você pode estar sem pessoas ao seu lado, sem Deus jamais. Nunca. Olha Paulo, o maior missionário que a igreja já viu. 3 viagens missionárias, mais a viagem a Roma. Maior implantador de igrejas. Escreveu 2/3 aqui do Novo Testamento. Paulo era para ter um monte de amigo, concorda? Os irmãos lembram como que Paulo morreu? Quem que estava ao lado dele? Ninguém. Olha o que ele diz, aqueles que estavam comigo, todos me abandonaram. Paulo tinha algum bem material? Ele tinha um pergaminho, uma capa e alguns livros, só isso. E um pouquinho antes de morrer, queria estudar mais um pouquinho. Isso que é bênção, hein? Paulo, ele diz que todos abandonaram ele, todos referindo a pessoas. Jesus Cristo, não, jamais. Porque ele sabia que o meu Redentor vive. E é o que ele diz. Olha, ele estava completando a carreira, mas guardou a fé. Ele sabia que a coroa estava sendo preparada para ele em outro plano. Ou seja, mesmo sozinho, em relação a pessoas, ele sabia que ele sempre estava com Deus. Porque pessoas nos deixam. Mães deixam filhos pequenos. Olha o que diz Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta retórica, né? Nós sabemos, é só você assistir jornal, que você vê que é possível. Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. No Salmo 27 diz assim, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ou seja, eis que Ele está conosco todos os dias. Essa é a certeza que você tem que ter. No Salmo 23, versículo 4, onde diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é possível sim, nós, filhos e filhas de Deus, andarmos por vales sombrios,
por momentos difíceis, passarmos angústias e problemas, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, jamais andaremos um dia só da nossa vida pelo vale da ausência de Deus. Jamais. Nunca. Deus sempre estará conosco. Em dias de sol, Ele está. Dias de chuva também está conosco da mesma forma. Sabia que nomes na Bíblia tem muito a ver com a missão que cada pessoa recebeu? Já estou encerrando. Nomes têm muito a ver com a missão que cada pessoa recebeu. Por exemplo, Moisés significa tirado das águas, porque literalmente ele foi tirado das águas. Você lembra? Foi colocado ali, tipo num barquinho, numa cestinha, e a filha de Faraó pegou ele. Não apenas foi tirado das águas, mas também salvou o povo de Israel. De que forma? Tirando a eles do Egito pelas águas. Então o nome tem muito a ver com a missão. Isaac significa riso. Por que, pastor? Alguém coloca o nome de filho de riso. Se você estivesse no lugar de Abraão e Sara, você também colocaria. Abraão, com 75 anos, sua mulher estéril, não tinha Viagra naquela época, e Deus vem e diz: você vai ter um filho. Ou melhor, vai ter muitos. E demora 25 anos, e com 100 anos está o velhinho Abraão lá. Imagina chegar no senhorzinho hoje, meu irmão, 100 anos. Rapaz, você vai ter um filho, hein? Se deixar ele dar uma bengalada na sua testa. Mas sabe por que chama riso? Porque ele creu na promessa de Deus. E quando de fato a esposa, a mulher dele engravidou, e aquela criancinha nasceu, ele começou a rir. Meu Deus, eu tenho que rir. Se não fosse Deus, eu ia estar chorando. Mas como Deus é comigo, eu rio. Dou muita risada. João Batista, aquele que batiza. Paulo, pequeno. Pedro, pedra. O nome tem muito a ver com a pessoa. E o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, não é Emanuel por acaso. Emanuel, Deus conosco. Porque essa é a missão dele. E é isso que ele está, mais uma vez, ratificando aqui no final do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco, por quê? Porque o meu nome é Emanuel, Deus conosco, sempre, todos os dias, para nos perdoar, para nos santificar, para nos guardar, fortalecer, conduzir, guiar. Não haverá um dia, meu irmão, que você vai ficar sem Deus na sua vida. Nós vemos, às vezes, algumas pessoas esbravejando, né? Mas por quê? Aonde estava Deus quando aconteceu tal desgraça na minha vida? Ora, Deus sempre esteve no lugar dele. O problema é que, às vezes, nós o colocamos distantes da nossa vida. E depois ficamos reclamando. Nós que o colocamos de lado, não o priorizamos. Todavia, essa promessa aqui, que Deus vai estar conosco todos os dias, ela vem depois do mandamento de obediência. Olha, vocês obedeçam a minha palavra, e eis então que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus, ele tem compromisso com aqueles que são obedientes a Ele. Não adianta você viver em trevas e cobrar que Deus ilumine a sua vida. Você viver uma vida pecaminosa, você viver uma vida torpe, você viver uma vida totalmente avessa ao cristianismo, e cobrar que Deus esteja contigo. Para encerrar, olha o que diz Isaías 59, 1, 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A única coisa que pode de fato nos separar de Deus, segundo a Escritura, são os nossos pecados. Os nossos pecados nos limitam. Olha que interessante. A Bíblia diz assim para o marido: sabe por que às vezes Deus não ouve a sua oração, marido? É porque às vezes tem um céu de bronze sobre a sua cabeça. Ele fica perguntando: mas por quê? Porque você tem tratado a sua esposa de forma errada. Olha, às vezes é um jeito áspero, é falar de uma forma errada, é não honrar a esposa ou o marido como se deve honrar. E a Bíblia diz que essas coisas impedem a Deus também de ouvir a minha e a sua oração. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Sansão foi alguém muito forte, mas quando ele estava em pecado, Deus não estava mais com ele. A força dele foi embora. Todavia, 1 João 7 diz assim: se andarmos na luz, sempre haverá perdão para nós. Ora, pastor, mas perdão para quem está na luz? Justamente para mostrar que até nós que estamos na luz, erramos. Nós que estamos na luz, falhamos. Mesmo quem anda na luz precisa de perdão. Esses que sim se esforçam para andar na luz, mesmo que às vezes tropicam. É igual criancinha, já viu criancinha aprendendo a andar?
Cai. Daí vai amadurecendo, vai caindo menos. Mas até adulto cai. Você nunca caiu um tombinho no banheiro? Não. Eu já quebrei um dedo assim. Até adulto. Só que, todavia, quanto mais maduro ele é, menos ele cai. Esses que de fato andam na luz, quando tropeçarem, pode ter certeza, mesmo assim vão poder dizer: eis que o Senhor é comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?